Número 2. Calcule as potências abaixo. Se o resultado for uma fração, transforme em número na forma decimal. Então, menos 10 elevado ao cubo. Da mesma forma, eu copio o 1, o 0 3 vezes. Agora, o sinal de negativo aparece 3 vezes. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, lembra, ó, a propriedade. Se eu tenho um número negativo elevado a expoente ímpar, ele vai continuar negativo. Um número negativo a expoente par, ele fica positivo. Menos 8 elevado ao quadrado. 8 vezes 8, 64 aqui, ó, apareceu, ó, negativo elevado a expoente par, par não positivo, ó, 2 é um número par. Então o sinal ficou positivo. Se o negativo for elevado a um expoente ímpar, ele vai continuar negativo. Por que isso acontece? Porque sempre que eu tenho expoentes pares, se é negativo, ele forma casalzinhos de números de sinais negativos. Negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo com negativo, positivo. Aí os positivos viram tudo positivo. Agora, se são um número ímpar de sinais negativos, menos com menos vira mais. E sobra um sozinho. Aí mais com menos, menos. Por isso, expoente negativo continua... expoente ímpar, o sinal continua negativo. Expoente par, o negativo vira positivo. 6 ao cubo. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Menos 4 elevado à quarta potência. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Como o expoente é par, positivo. Menos 2 ao quadrado. Uma observação aqui. Não está entre parênteses. Então, quer dizer que o menos não está elevado ao quadrado, somente o 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou copiar o sinal de menos, 2 ao quadrado, 4. Então, fica menos 4. Menos 10 elevado a menos 3. Escrevi aqui também para ficar um pouco maior. 10 elevado a menos 3. Completei com 1 embaixo para virar uma fração. Agora eu inverto. Passo o número de baixo para cima e o de cima para baixo. Inverto a posição do numerador com o denominador. E aí o que pode acontecer? O que era expoente negativo vira expoente positivo. Agora, 1 elevado a 3, 1. 10 elevado a 3, 1000. 1 dividido por 1000, 0,001, ou 1 milésimo. 0 elevado a 21. Não importa a quantidade zero. 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, sempre vai dar zero. Menos 45 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, menos 45. 1000 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é sempre 1. Meio elevado ao cubo. Então, meio elevado ao cubo. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. 1 oitavo. Toda fração é uma divisão. Então, 1 dividido por 8, 0,125, ou 125 milésimo. Menos 1 elevado a 55. Então, o 1 é multiplicado 55 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vai sempre dar 1. Agora, negativo, expoente ímpar, vira negativo. Então, menos 1. Meio elevado a menos 6. Meio elevado a menos 6, inverto a posição dos números no numerador com denominador e deixo o expoente positivo. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Então, 2 elevado a 6. 2 elevado à sexta potência é 64. Menos 5 elevado a menos 2. Invertendo a posição dos números do numerador com denominador, vou ter 1/5 elevado ao quadrado, aí ficou positivo. Menos 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. 1 25avos, né? 1 dividido por 25 dá 0,04, ou 4 centésimos. Menos 1/5 elevado a menos 3.
Então, inverto, vai ficar 5 sobre 1 elevado a 3, número positivo. 5 sobre 1 é 5. Então, menos 5 ao cubo, que vai dar menos 125. 2 quintos elevado a menos meio, inverto, vai ficar 5 sobre 2, 5 meios, elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. 25 dividido por 4, 6,25. A letra P, a gente já teve essa continha aqui no exercício número 1. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10 à quarta. Então, basta copiar o 1 e contar a quantidade de zeros, 4 zeros. Então, 10.000.